Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, saiu uma pesquisa essa semana que mostrou que o Lula está com a popularidade mais baixa de toda vez que ele foi presidente, incluindo os outros dois mandatos, apenas 24%. E por que a popularidade dele está tão baixa? Bom, primeiro a gente poderia achar que é uma teoria de conspiração, né, que a imprensa estaria conspirando, o Instituto de Pesquisa contra o Lula. Porque a imprensa realmente ela é anti-Lula, né? Não sei se vocês perceberam, mas vivem fazendo editoriais contra o Lula. Até as notícias que eles dão, eles colocam de uma forma tendenciosa para minar o governo, para criar um desgaste. Agora, é fato que a popularidade dele está embaixo mesmo, pessoal. O que não é tão preocupante. O Bolsonaro, em dado momento do governo dele, ele chegou a 29% só de popularidade. E depois ele reverteu isso com programas sociais, fazendo populismo barato, tal, estourando o teto de gastos. Que o Bolsonaro é um pilantra, né? Todo mundo sabe. Agora, por que a popularidade do Lula está tão baixa? Bom, pessoal, tem dois fatores básicos que pesam nisso. Primeiro, é a mentira da extrema-direita contra o Lula, como por exemplo aquela mentira do Pix, do Chupetinha, com o apoio lá do Mark Zuckerberg, ele conseguiu 300 milhões de views, sendo que o Brasil nem tem tudo isso de usuário no Instagram, mas foi para atingir o maior número de pessoas possíveis. Era uma mentira, porque a Receita Federal já monitorava transações em Pix a partir de R$2.000. O governo ia ampliar para a partir de 5 mil, ou seja, deixando menos gente fora da malha fina do governo. O Chupetinha fez voltar para 2.000. E mesmo assim, até hoje as pessoas acreditam. Eu estive em Santana recentemente, eu vi uma loja que estava escrita assim: não aceitamos Pix, por causa dessa mentira do Chupetinha. Então essas mentiras da extrema-direita, elas vão desgastando o governo. E o governo é lento em responder essas mentiras. Mentiras até absurdas. E o governo é lento em dar uma resposta à altura a essas mentiras. E o outro fator é exatamente esse, a falta de comunicação do governo. O governo do Lula é um governo muito analógico. Eles não perceberam que a gente está no mundo digital, no mundo virtual, em que a internet pesa muito, influencia na opinião das pessoas. O que o governo tem que entender é o seguinte: muitas pessoas humildes, elas não estudam política, não estão a par de política, não têm conhecimento político, são pessoas que vivem só no dia a dia, assim, na realidade, preocupadas com outros assuntos. Então essas pessoas são altamente influenciáveis pelo que as pessoas falam para ela e pela percepção que ela tem. E a percepção que as pessoas têm nem sempre é um reflexo da realidade. Por exemplo, a alta dos alimentos. Isso é uma coisa que as pessoas realmente têm uma percepção de que os alimentos estão mais altos. Eu até fiz um vídeo aqui com a Lozinha explicando que eles estão tecnicamente mais baratos do que na época do Bolsonaro, mas dá a impressão que ainda estão caros. Porque você pega um produto lá que teve um boom de preço, como o café. O café tem vários motivos que fizeram o café aumentar de preço. Desde aquelas queimadas que teve aqui no Brasil, que fez perder várias plantações e estoques, claro que isso aumenta o preço, até uma crise internacional que afeta o preço do café. Então o café está caro mesmo. Hoje mesmo eu não comprei o café por isso, que eu fui comprar algumas coisinhas no mercado, aí só tinha café pilão, aquele de meio quilo, estava R$32. Aí eu falei, não, eu não tenho como comprar agora, porque ia passar do limite que eu tinha no débito no cartão. Eu falei, então deixa para comprar outro dia, porque realmente está caro. E é essa a percepção popular de um brasileiro quando ele vai no mercado. Ele vê um item mais caro, ele não consegue perceber que os outros itens estão mais baratos do que na época do Bolsonaro. Então ele fica com a impressão de que a inflação está alta, ainda mais com toda essa narrativa bolsonarista por trás. Então, pessoal, essa narrativa bolsonarista é que nem dizia Goebbels, o ministro da comunicação de Hitler. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Que Goebbels era um gênio da comunicação. E isso é verdade. Por exemplo, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro no mesmo período tinha uma popularidade maior que o Lula. E o que o Bolsonaro fez? Nada. O Bolsonaro não botou um prego nesse Brasil, só ficou andando de motinho 4 anos. Enquanto que o Lula, olha o tanto de coisa que o Lula fez. Reduziu a dívida das famílias através daquele programa lá de menos dívida. As passagens aéreas estão batendo recorde, os aeroportos estão lotados. A renda do trabalhador aumentou. Aumento real do salário mínimo. Desemprego quase batendo zero. Está dando remédio de graça através da farmácia popular. Deixa eu ver o que mais que o Lula tem feito aí de bom. Entregou milhares de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive daquelas casas verde e amarela do Bolsonaro, que ele não entregou nenhuma. Tudo isso o Lula está fazendo, pessoal. E por que ele está com menos popularidade do que o Bolsonaro no mesmo período? Porque o governo não sabe mostrar essas coisas boas que ele está fazendo. Se você chegar para um cidadão na rua, não sei qual cidade você é do Brasil, mas qualquer cidade, se você perguntar o que o governo Lula fez de bom, acho que a maioria não sabe dizer. Porque isso não é divulgado e não chega com o mesmo impacto para as pessoas como as mentiras bolsonaristas. Agora, se você perguntar para um cidadão comum, o que você acha daquela medida do Lula de mudar o Pix? Ah, ele queria taxar o Pix, ele ia colocar gente no imposto de renda. Sendo que o Lula é um governo que está brigando para reduzir para quem ganha R$5.000 do imposto de renda, para retirar essas pessoas. Mas a opinião popular é essa. Elas acham que o Lula é um governo taxador, que eles conseguiram colocar essa pecha no governo,
e é um governo que está deixando o Brasil quebrado. Sabe quanto que foi o PIB no ano passado do Brasil, pessoal? 3,8%, quase 4%. E tem gente aí que acha que o Brasil está quebrado. Até aqui nesse canal já comentaram isso. Mas o Lula quebrou o Brasil, Reinaldo. Como é que um país está quebrado com um PIB desse tamanho? Sabe quanto que era o PIB na época do Bolsonaro sem pandemia? 1,1%. Foi o primeiro ano dele. Um PIBinho desse tamanho, o dólar disparou lá em cima, isso antes de pandemia. E o pessoal achava bom. Por quê? Marketing. Tudo se resume a marketing. Eu não sei se vocês se lembram, na época do Bolsonaro, na época do governo Bolsonaro, ele mostrava coisas e as pessoas tinham impressão de que ele estava inaugurando obras no Brasil inteiro. Foi isso, inclusive, que fez a imagem do Tarcísio ficar forte no Brasil. Olha, uma rodovia aqui em Alagoas sendo duplicada, uma rodovia no Mato Grosso sendo feita, uma rodovia lá no norte sendo asfaltada. Vocês lembram disso? Tanto que diziam que o Tarcísio era o melhor ministro do Bolsonaro. Mas aí, quando você ia ver essas obras, pessoal, tem dois problemas. Primeiro, a maioria eram obras do PT que ele só concluiu e falava que foi o Bolsonaro que fez. O Bolsonaro chegou ao absurdo de, no Alagoas, inaugurar uma obra que já tinha sido inaugurada pelo governador, que era uma obra estadual. O governador de Alagoas fez uma rodovia, inaugurou. Uma semana depois o Bolsonaro foi lá reinaugurar como se a obra fosse federal. Isso é marketing. O bolsonarista via aquilo e falava, tá vendo? O Bolsonaro agora faz as coisas no Brasil, não é que nem o PT lá, tá inaugurando coisa. E o Tarcísio, segundo dados, pessoal, ele não fez nem na metade do que ele tinha verba para fazer de infraestrutura no Brasil. Mas o que acontece? Por que o Tarcísio ficou tão popular? É marketing, é propaganda. Todo dia os bolsonaristas eram bombardeados com essas mentiras. Aqui, ó, Tarcísio entregou mais uma rodovia, mais uma duplicação, mais não sei o quê. Então, na imagem popular, a pessoa não ia verificar se aquilo é verdade ou não. Até porque o mundo digital é assim. O mundo digital, a gente é bombardeado com informações que a gente nem sabe se é verdade ou não. Eu mesmo, às vezes, cometo erros, às vezes transmito uma informação equivocada, depois eu vou lá e me corrijo, porque é tudo muito rápido no mundo virtual. Então, a pessoa é bombardeada com essas mentiras, elas acham que realmente o governo do Bolsonaro era uma puta de uma maravilha, e o governo Lula não. Por exemplo, uma vez o Bolsonaro inaugurou um poço lá no Nordeste, né, um poço artesiano. No outro dia o poço estava fechado. Mas a imagem que ficou na mente das pessoas é aquela: o Bolsonaro inaugurou um poço aqui, tá vendo? Bolsonaro faz, Bolsonaro é o cara. Enquanto que o Lula, as pessoas não sabem o que o Lula está fazendo. E eu lamento dizer isso, até para quem é petista e que está me seguindo, o Lula tem que melhorar a comunicação. Uma coisa que eu bato nessa tecla desde o primeiro ano do governo dele, e até vários petistas concordam comigo. Cadê as coisas que o Lula fez para todo mundo estar comentando e falando? Colocou o Sidônio lá. O Sidônio já deu mancada. Mesmo antes de assumir a vaga lá do Pimenta, né, nas comunicações, ele já deu mancada. Porque foi o Sidônio, como falou a Daniela Lima essa semana na Globo News, foi o Sidônio que fez o Haddad anunciar aquele corte de gastos e anunciar ao mesmo tempo a isenção de imposto de renda, que não ajudou em nada. Olha, eu vou cortar gasto, mas eu também vou aumentar gasto porque eu vou perder a arrecadação aqui. E o que adiantou? Nada. Então esse Sidônio já está mostrando que não é uma pessoa muito competente. Então, pessoal, o Lula, eu sei que ele já é idoso, talvez ele é de uma outra época. Eu entendo, porque até eu, que tenho 45 anos, às vezes eu tenho dificuldade com esse mundo virtual ainda. Eu costumo dizer que eu sou meio jeca ainda para a internet. Às vezes tem coisas simples aqui que eu tenho problemas que eu não sei resolver. Quando eu chamo algum amigo meu mais novo aqui, né, que entende dessas coisas, o cara vai lá em 2 minutos e resolve um problema para mim. Um problema que às vezes eu passo a semana inteira procurando na internet para resolver e não consigo achar. Porque eu sou de uma outra época também. Então eu entendo perfeitamente que o Lula é um cara mais analógico do que digital. Mas ele tinha que aprender com esses outros governantes, pessoal. O Ricardo Nunes faz uns vídeos muito bons no TikTok. Tudo que o Ricardo Nunes faz, se ele botar um prego na cidade de São Paulo, ele vai lá e faz um vídeo dançando, mostrando para os jovens, brincando. Olha só, esse prego não estava aqui. Eu coloquei esse prego. Assim que se trabalha. A Prefeitura de São Paulo faz. É patético? É, mas funciona. Porque a pessoa fica sendo bombardeada com coisas que o Nunes faz. Quem também faz isso é o Tarcísio. Esses dias eu vi um vídeo dele que eu achei tão bacana a estética do vídeo, que até eu fiquei tentado a votar no Tarcísio, porque ele fez um vídeo lá mostrando a expansão do metrô. Ele começa falando assim: olha o tamanho desse tatu. Aí ele bota uma imagem de um tatu animal atrás. Aí ele fala: não é esse tatu não, é esse tatu. Aí ele mostra aquele tatuzão. E aí ele vai falando: ó, esse tatuzão tá fazendo a nova linha do metrô, que vai ligar até Guarulhos, vai passar pela Brasilândia, por não sei o que. Viu? O governo de São Paulo expandindo o metrô. Dá certo, pessoal, é isso que funciona na comunicação. Outro que é genial na comunicação, que faz muito bem, é o do Rio de Janeiro, lá, não é o Cabral, não é o Cabral, esqueci o nome dele, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O cara é um gênio da comunicação. Eu vi um vídeo dele uma vez mostrando uma comunidade, né, que estava abandonada pela prefeitura, e ele fez prédios novos para abrigar aquelas pessoas. Ele fez um vídeo nesse estilo, deu super certo. Essa semana ele fez um vídeo entrando na escola, né, ignorando as crianças, para explicar por que não pode ter celular nas escolas. Funcionou, deu super certo.
e é aliado do Lula. Outro também que é aliado do Lula, que também manda muito bem nas redes sociais, é aquele lá de Pernambuco, de Recife, o prefeito de Recife, que é o namorado da Tabata Amaral. Deixa eu ver se é o Eduardo Campos. Eu sou meio ruim para nomes. Ele também faz uns vídeos dançando. Teve um dia que ele fez um vídeo inaugurando uma faixa em Recife, uma faixa de pedestres. É bobo, é patético? Mas funciona. Então o Lula, mesmo sendo idoso, ele tinha que ter um marqueteiro que fizesse isso. Cada coisa que ele fizesse, ele tinha que fazer um vídeo do TikTok, do Lula mesmo, falando para as pessoas. Aí pessoal, agora vai ter fralda geriátrica de graça assim na farmácia popular. O governo Lula agora vai cuidar de você, vai cuidar de você. Você não vai pagar nem um centavo mais por remédio na farmácia popular. Faz o L. Ia ser até meio bobinho, mas é isso que atinge as pessoas no mundo virtual. Tudo que o Lula fizesse, se ele fizesse um videozinho de TikTok, cara, ele ia bombar de popularidade. Tanto que agora ele está fazendo outras medidas aí, que ele quer baratear o gás, ou dar o gás de graça para famílias pobres, mas não sei o que. Eu digo, não adianta. O Lula pode fazer 1000 programas sociais, que se ele não tiver uma máquina da comunicação na mão, não vai adiantar, pessoal. Bolsonaro não fazia nada, nada. Nem aquele negócio lá do imposto de renda, né, que tinha que renovar todo ano, o Bolsonaro fez. Colocou até quem ganhava um salário mínimo e pouco para pagar imposto de renda. E mesmo assim era mais popular que o Lula. Então não adianta, o Lula tem que aprender a engajar nas redes sociais, aprender a ser popular, fazer videozinho de TikTok. Essas coisas que as pessoas gostam. Então eu acho que o Sidônio também não percebeu isso, entendeu? O Sidônio não percebeu que a força das redes sociais. Tudo bem que tem a mídia aberta, que mostra as coisas boas também que o Lula faz e tal, mas não é tão impactante. Psicologicamente, um videozinho assim que é de entretenimento, as pessoas gostam mais. Olha a Erika Hilton. Ela fez um vídeo com a mesma estética lá do vídeo do Chupetinha, um fundo preto, tal, não sei o que, ela assim falando, uma musiquinha de fundo, ela também passou de 100 milhões de views. Porque ela entendeu a importância da estética. A estética de você fazer um vídeo que chegue até a pessoa aquilo que você quer transmitir. Então, eu lamento, sabe? Eu acho que o Lula está muito ruim em popularidade. Acho também que ele tem que bater na tecla da inflação dos alimentos, que isso aí também está pesando na popularidade dele. Porque a gente que vai no mercado, a gente sabe, pessoal, as coisas estão caras ainda. Eu não estou nem passando pano aqui pro governo, eu sei que as coisas ainda estão, muita coisa cara ainda. E o governo tem que ter medidas concretas para reduzir esses preços. Então eu espero que o Lula melhore aí, espero que a comunicação dele melhore, porque senão não adianta. É um povo que não tem muito raciocínio, é um povo que acredita que o Brasil está quebrado, mesmo com todos esses dados que eu mostrei para vocês. É um povo que vai correndo votar em Bolsonaro em 2026 ou em quem for o sucessor dele. Porque infelizmente a propaganda é a alma do negócio. Como dizia Goebbels, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Tanto que os bolsonaristas repetem tanto que o Brasil está quebrado, que as pessoas começam a acreditar. Você está entendendo? O Lula tinha que fazer uma contra-campanha. O Brasil está voando. Ó, um bom slogan, o Brasil está voando, o Brasil está voando. Tinha que ser assim. Enfim, vamos ver quem sabe mais para frente o governo acorde e melhora essa comunicação. Galerinha, quem gostou do vídeo dá um like aí, tá? Ativa o sininho, se inscreve aí no canal, distribui nas suas redes sociais para as pessoas verem, comente também que sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.